Mas então assim, nós entramos de fato no circuito, tá? As pesquisas nos colocaram aí com 7%, outras com 5%, mas o fato é o seguinte, a trajetória de subida é muito grande, a minha pré-candidatura, de alguma maneira, por mais que ela seja a pré-candidatura mais pobre, por mais que seja uma pré-candidatura, assim, de um partido novato, ela é referendada, inclusive, por uma estatística que saiu também, foi divulgada na CNN ou na Jovem Pan, eu sempre confundo as duas, que mostrava que a gente é o 4º partido favorito dos brasileiros. A Juliana do Bonde falou que honra. Ai. Falou que ela é minha fã. Pô, que legal, fico feliz. Mas é verdade, não tem nada contra, assim, ela. Esses shows que não dá, show de prefeitura não dá, cara. Shows não dá. Parece que ela não esteja desviando dinheiro, não esteja nada, mas esses shows das prefeituras não dá, tá? E é isso, tá? Vamos lá. Então eu entrei no radar e isso vem com um peso muito grande, galera. Eu vou comentar com vocês, assim. Eu tava 1%, 2% reclamando da vida, rodando o Brasil. Mas eu me vi recebendo informações de bastidor. Assim, me ligou figurões aí de grandes empresas. Ó, Renan, você tá acima dos 7% aqui e ali. Isso me dá uma gastura, cara. Isso aqui é quase uma terapia que eu vou fazer como live, tá? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu tento viver a vida da maneira mais normal que eu tento viver. Mas não é exatamente fácil. Você começa a ficar no olho do furacão. Você começa a ser alvo de ataques dos mais diversos, tá? Em geral, ataques requintados, mas ataques baixos, dos mais diversos. Você vê atacar em seu grupo, vê atacar em pessoas próximas. E você sofre ao longo do processo. É difícil. Quem vai falar que é fácil tá mentindo. Estão falando que meu áudio caiu. Você tá falando baixo, né? Hã? Teste. Falei. Pô, a Juliana Bond falando eu sou sua fã. E agora, como é que eu faço? Você não criticou ela, você criticou os prefeitos. Critiquei os prefeitos. Tô me sentindo culpado agora. Juliana Bond, não é nada pessoal, de maneira alguma, nem é uma crítica a você. Eu também não sei quem é que vai cuidar da periquita, né, que é a música dela. Quem da minha periquita. Eu também não sei, eu nem tenho uma periquita. Tá, Juliana Bond, tô me sentindo culpado, riso. Ô, Juliana. Então o que eu posso falar pra vocês, assim, é tudo muito estranho, cara. Eu fiz um vídeo do Juliana Bond e ela respondeu, entendeu? Qual é a próxima? O Neymar vai tomar o Neymar que anda com o Nicolas. Aliás, eu vou comentar já da briga do bolsonarismo, né? Mas é uma coisa completamente nova, é muito ataque. Eu encontrei minha família esse fim de semana e falei, cara, se preparem. Eu encontrei minha sobrinha, que é a bebezinha. Bebezinha não, já tem 6 anos, mas eu fico imaginando o mal que as pessoas podem fazer para as pessoas. Aí me vê uma angústia, me vê um peso muito grande. E é isso que eu tô com um peso muito grande dentro de mim. E por mais que eu tenha, sabe, comemore, vejo os números, vem um peso colossal, cara. E eu entendo porque as pessoas desistem no caminho, porque o peso é muito, muito, muito grande. Tá? E nem cheguei perto do peso real, concreto, sabe? Quem diz que política é um negócio bom, não é. A política é um negócio trágico, cara. É sempre muito trágico. Eu volto pra falar pra vocês. Eu acho que eu tendo a continuar subindo aí nas pesquisas, mas não é só, não é bom, é esquisito. Eu falo pra vocês, cara. Eu falo de quem tá aqui nesse jogo, do outro lado, aqui da telinha, né? Do outro lado da telinha. Não é fácil, né? O cara falou, ela te chamou de rei dos negócios, minha sobrinha, é rei dos trabalhos. Rei dos trabalhos. Eu tentei entender com ela o que é um rei dos trabalhos, né? Eu tava tentando entender com a minha sobrinha, ela explicou, Renan. Porque, assim, você não é um rei, né? Porque as crianças trabalham com essas imagens arquetípicas muito simples. A pessoa que manda em tudo é um rei. Mas aí explicaram assim, não é um rei. Seria um presidente. O que é um presidente? A criança não sabe o presidente. Ela acha que quem manda em tudo é um rei. Então ela fala assim, bom, se é um presidente, ele não é um rei, mas ele dá ordem nas coisas. Então ele faz as pessoas trabalharem. Então seria o rei, porque no fundo a imagem é real de poder, dos trabalhos. Eu adorei, foi uma tentativa ali de adaptar, sabe, a criança usando o vocabulário limitado que ela tem à disposição para fazer uma construção ali semântica que faça sentido para ela, né? Isso, aí a Marli também, estou vivenciando a vida assim. A vida é assim, a vida é muito difícil. Assim, é um tipo de experiência que poucas pessoas podem ter. Que é você falar, poxa, estou crescendo em pesquisas presidenciais, estou sofrendo ataques, e você tem que desenvolver, cara, que é uma coisa. Eu gostaria muito de conversar, aliás, peço aqui, com um político grande e velho. Isso não sou legal. Isso eu sou bem gay. Eu quero conversar com um político grande, velho e peludo. Não, assim, um político old school, porque, assim, essas pessoas passam por várias pressões. Eu já vi isso, eu já cheguei a comentar. E essas pressões, elas fazem com que a pessoa desenvolva, não é uma psicopatia, mas é uma frieza diante dos ataques, uma frieza diante dos problemas que todo grande líder político tem que passar. E você não tem que personalizar esses ataques, você tem que, né, live and let go, né? Você tem uma coisa de um desapego com os danos que eles geram à imagem sua. A única coisa que, assim, minha imagem dane-se, eu não ligo pra minha imagem, nunca liguei. Agora eu ligo pra minha família, pra amigos, e eu não gosto de sentir que eu tô prejudicando amigos com atitudes minhas ou com o meu passado, sei lá. Então, é ruim só. Mas eu tenho que aprender a lidar, porque eu tenho que ser forte. Pra fazer o que nós temos que fazer, nós temos sempre que ser muito fortes, né? É isso. King of Works, chama o Frota, ele vai. O Frota tava todo simpático, assim, Renan, estou torcendo por você, ó. Isso aí sempre quis ser do MBL. Não tem medo de estar no jogo, né? Mas assim, prosseguindo aqui, meus queridos.
as pesquisas, né, elas estão dando conta de uma série de coisas. Há um mal-estar na tal da polarização, né? Que eu já falei pra vocês, não é uma polarização ideológica, é uma polarização de dois presidentes de centro. O Lula e o Bolsonaro são dois presidentes essencialmente de centro. E há um erro numa fórmula que foi adotada pelos governadores, que historicamente, veja, eles são meio puxa-sacos do Bolsonaro. Eles nunca se opuseram ao bolsonarismo de fato. Eles sempre tiveram medo de bater de frente. E ao ter medo de bater de frente, eles não conseguiram, né, entregar nada. Na minha... Eita. Não esquece, vai continuar. Então, eles não conseguiram entregar nada. E por que eles não conseguiram entregar nada? Em termos de liderança. Porque a lógica de você ficar na fila esperando alguém aparecer, alguém cair pra vocês entrarem, é uma lógica de uma espécie de um número 2, é um cara que tá no banco de reserva, sabe, o cara com a camisa 23 na Copa do Mundo, que tá torcendo pra um meio campo quebrar a perna, se machucar, ou tomar um cartão vermelho pra poder jogar. Que é isso que o Zema ficou fazendo, que o Ratinho faz, e que o Caiado faz. Veja, quando o Caiado foi instado a falar em público seu primeiro feito caso eleito presidente da República, ele, não, eu vou soltar o Bolsonaro. Pô, é essa a primeira coisa, Caiado. Então, ao se colocarem como sempre uma linha auxiliar, eles não conseguiram firmar algo. E o que a gente tá provando nessa pré-candidatura? De maneira muito humilde, eu tô humildaço. É que assim, dá pra propor um Brasil diferente, dá pra escapar da polarização sem ficar naquele discurso, não estou nos extremos, até porque extremos não são, eles são bem do centro. O governo do Lula e o governo do Bolsonaro são muito parecidos em muitas coisas. São muito mais parecidos que eles jamais vão reconhecer que são. E aí, ao propor coisas novas que estão fora da caixa, as pessoas se interessam. E aí você vai construir um caminho novo. Pois bem, eu acho que... Eu não ficaria surpreso de aparecer até julho com 10, 11%. E se eu aparecer com 10, 11%, eu tenho condição de vencer as eleições. Porque eu vou tirar ou o Lula ou o Flávio Bolsonaro do segundo turno. Eu volto a repetir. Se eu chegar até julho com 10, 11%, eu vou ter participação nos debates garantida, eu vou aparecer na TV, a imprensa vai me dar cobertura. E aí, cara, eu vou ficar conhecido e aí eu derroto esses caras. E aí dá até um fiozinho na barriga, né? Porque a gente fala, nossa, vamos realizar esses sonhos mesmo. E isso é muito movido por uma militância que é sensacional. Nada hoje se iguala ao trabalho militante do Partido Missão e do MBL. Nada se iguala ao trabalho do nosso time. É um trabalho fenomenal. E é um time que está se preparando para um ano que vai ser muito difícil, um ano de muitas guerras, um ano de muitas surpresas, tá? E é um ano que, cara, a gente vai se firmar como força política, e toda vez que você se firma como força política, você vai passar pelas dores do crescimento, pelos desafios. Imagina assim, as últimas semanas, hoje, acho que formalmente hoje é o último dia das filiações, né? E, cara, todo mundo correndo pra lá e pra cá pra se filiar no partido A, partido B, partido C. E a gente conseguiu montar um time legal filiado pra lançar pelo Partido Missão. Me assusta também, né, as pesquisas com os nossos governadores, os pré-candidatos a governo, né, os números altíssimos do Brigadeiro, do Ben Mendes. Tá? O bombeiro Rafa, aliás, né, só pra colocar aqui, eu já tinha avisado pra vocês que um cara que já foi muito amigo nosso, não tenho nada contra o pai dele, só pra explicar, não tenho nada contra ele na física, nem contra o pai dele, que é o André Marinho. Gosto do pai dele já foi muito bacana no momento que a gente precisou, já fomos bacanas também, e não tenho nada contra, tá? Mas o André Marinho é aquele cara que bolsonarizou, né? Fez o cálculo, foi pro novo bolsonarizou. Então, assim, que ninguém se confunda, nosso pré-candidato ao governo do Rio nas eleições suplementares que vão acontecer agora, chama-se Bombeiro Rafa, e esse vai ser o primeiro teste de urna do Partido Missão. Então, todo o nosso apoio, toda a nossa força pro Bombeiro Rafa agora nas eleições suplementares. Que ninguém nosso venha com papo de André Marinho. Que ninguém nosso vem com o papo de André Marinho. O André Marinho não tem nada a ver conosco. O André Marinho é bolsonarista, já foi inclusive referendado pelo Paulo Figueiredo, eu já avisei meses atrás. E é da escolha dele. Ele fez essa escolha, ele arque com as consequências da escolha. Só não veio achar que a gente que tava na mesma trincheira que ele, vamos achar isso bonito, vamos achar legal. Não vamos falar. Não foi legal. É óbvio que isso é uma traição ao que o cara fazia, né? O cara atacou o Bolsonaro lá dentro da Jovem Pan. Acho que foi demitido do Pânico por conta disso. Aí logo em seguida é obrigado a ter que se aliar por conta de uma conveniência. Né? Então assim, André Marinho pra lá, a gente pra cá. Não temos nenhuma relação com ele, tá? E estamos todos preparando as nossas pré-candidaturas ao governo, tá todo mundo subindo na pesquisa. França apareceu muito bem, a França apareceu com 3.3 no Paraná. 3.3 pro França, 5.7 pro Brigadeiro em Santa Catarina. Ben Mendes tem pesquisa que ele bate mais de 5% já em Minas Gerais. Rapaz. Aqui, ó, é o índice para segundo voto, né? Pra vocês entenderem, quando você pergunta qual é o segundo voto que vocês têm. Cara, o Ben Mendes já tá tecnicamente empatado. Ele tá empatado com o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, foi presidente do Senado. E como segundo voto ele tá na frente do Matheus Simões e do Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo foi presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. E o Matheus Simões é o atual governador de Minas. Né? É bizarro, bizarro. Então, eu fico muito feliz, porque foram várias escolhas de pessoas, de várias lideranças que se juntaram ao nosso grupo, tá? E aí, cara, o que vocês olham pra cenário de Brasil? Há um derretimento, claro, oriundo do governo Lula. O governo Lula não tá passando por um momento bom. O Lula voltou a fazer aparições públicas, e o Sidônio tá participando dessas aparições públicas, e não tá indo bem. Eu até gravei um vídeo, até foi bem, o vídeo passou de 500 milhões de views, né? É um vídeo em que eu tratava ali de uma ida dele em um desses eventos em que uma mulher cobrou o emprego dele. Ele ficou falando de emprego de maneira genérica, falou de Pix, ficava lá o Sidônio soprando do Pix. Tá numa situação ruim. E aí finalmente estão começando a falar em substituir o Lula. E caso o Lula não se mostre viável, ele ser substituído pelo Haddad nas eleições. E paralelamente o Haddad já tá em campanha
pro governo do estado de São Paulo, produzindo muito conteúdo. Eu tomei o cuidado de checar se o conteúdo que ele tá produzindo é local ou nacional. E eu reparei que o conteúdo que ele está produzindo é um conteúdo essencialmente paulista. Portanto, ele está focado ainda no governo de São Paulo, mas eu tendo a crer que há uma chance bem concreta do Haddad concorrer à presidência da República. Tá? O que vai determinar se será o Lula ou será o Haddad? Vai vir uma batelada de ataques contra o Flávio Bolsonaro, ataques que não são apenas midiáticos, mas ataques jurídicos. Tá? Vai estourar muita coisa, e não é que tadinho do Flávio, foi alvo do ataque do PT. Não. Ataques reais, oriundos de um problema real. E eles vão ver. Se o Flávio cai, eles substituem, eles mantêm o Lula. Se o Flávio não cai, eles substituem. Mas agora tem esse novo elemento, que é o Renan. Sou eu, no caso, que estou num processo de subida. Se manter essa curva de subida, assim, rapidamente eu vou alcançar os 10%. E aí surgiram agora novas candidaturas, então colocaram o Cabo Daciolo no pleito, né? Eu não sei se colocaram, ou se os partidos só querem colocar alguém na mesa para poder pleitear alguma coisa, ou se só querem lançar eles, e botaram o Augusto Cury, que é um escritor acho que de autoajuda, é um best-seller aí, tem muitos seguidores nas redes sociais, não conheço nada do que seria a plataforma dele, então não vou falar nem bem nem mal, tá? O Daciolo, mesma coisa, então, foi um personagem folclórico na eleição de 2018, mas eu acho que isso irá, sim, nos atrapalhar nas próximas pesquisas, porque nesse voto, né, pelo novo, por alguém que pinte, você, né, acaba dispersando. Então, por mais que eu acho que o Zema vai deixar de ser candidato, e por mais que eu acho que o Caiado não dura com essa candidatura, esses outros nomes aparecem para você ficar dissipando vamos dizer, a vontade do eleitor. É do jogo, não vou ficar aqui reclamando de nada, tá? Prosseguindo. Então esse é o cenário que a gente tá construindo, tá? O cenário que envolve novos players. É um cenário que vai envolver também a construção de plataformas alternativas ao bolsonarismo e ao lulismo. E nesse cenário de plataformas alternativas a gente é de longe a que está mais bem desenvolvida, simplesmente porque a gente se propõe a fazer isso. Eu não sei se enfim, não dá pra falar que os partidos lá do Daciolo, etc, estão fazendo isso, mas dá pra falar que é o jogo como é que tá. A Marta Miriam Penin falou: Renan, boa, estou comprando seus sapatos, tem preferência de cor, por favor? Isso que eu responder agora. Preto ou marrom? Preto ou marrom? Não. Acho que a candidata do PL será a Michele. Flávio Amarelo. Não, eu não acho que a candidata será a Michele. O João Amorim falou: a turma 40 mais está com Bolsonaro / Lula por pautas moralistas e ideológicas. Por que não um pacote de propostas que traga melhor realidade? Cara, as nossas propostas, elas atingem diretamente esse público no ponto mais essencial que preocupa eles, que hoje é a segurança pública, inclusive combate à corrupção. O que essas pessoas têm essas pessoas têm um recall da última eleição. O Flávio e o Lula são os nomes top of mind na cabeça das pessoas mais velhas. As pessoas mais abertas para novidades em qualquer área são as pessoas mais jovens. O nosso cérebro, galera, até o pessoal fala muito de rewire, que é você reamarrar o seu cérebro, né? Você reorganizar os neurônios. Porque a gente cria circuitos de pensamento. Conforme o tempo passa, por que a gente se torna repetitivo? Já viu aquela coisa, quando você fica velho, você fala sempre as mesmas histórias, você fica cheio de manias. O que é ficar cheio de manias? Você começa a repetir certos circuitos mentais, e aí você começa a ter os comportamentos iguais, vontades iguais, opiniões iguais, você fica preso. Então ficar velho, em grande medida, o que é ficar velho de cabeça? É você ficar preso nesses circuitos repetitivos e não se abrir mais para o novo, não inovar em nada, não ter pensamento divergente, se deixa de ficar criativo. Então o que é ter um cérebro jovem, que é o cérebro de uma criança? É ficar o tempo todo criando novas ligações no cérebro, ficar especulando coisas novas, coisas diferentes. Então, isso aqui é uma lição pra, né, sempre estar se rejuvenescendo. Agora, o cérebro do jovem é aberto ao novo, enquanto o cérebro das pessoas mais velhas, como ele vai, né, tô botando uma aspas aqui, calcificando, ele vai ficando preso em certas conexões neurais mais antigas, ele vai ficando meio lento. Né? Lento não, ele fica pouco criativo. Então essa pessoa, ela demora mais pra se abrir ao novo, enquanto que as pessoas mais novas estão abertas ao novo. O Lucas Peixoto disse: Renan tá meio aéreo. Sim, estou muito aéreo, estou muito cansado. Estou muito cansado. E isso tem um efeito na cabeça, cara. Você começa a ficar, só falar assim, deixa eu me dar Cadê o Super Coffee? Eu já tomei, cara, não vou ficar tomando tanto Super Coffee não, porque também você fica muito acelerado. Energético? Também não, assim, nem a pau. Então, né, voltando, eu tô cansadão mesmo. Do que eu tava falando mesmo, Riso? Dos mais velhos, tá? Essa questão dos mais velhos é uma questão ainda a se resolver, tá? Eu não quero me abrir para o novo, não. O partido não se abra para a missão, né? Renan Saploski, eu sei qual livro você tá falando. Outros temas que estão rodando aí, tá? Tem o tema da briga do bolsonarismo, a briga interna do bolsonarismo, que eu acho que é uma coisa que... comente. Eu não quero comentar mais nada desses caras, porque agora eu sou pré-candidato à presidência e eu tenho que tirar um pouco a mente do analista e entrar um pouco a mente do pré-candidato. É óbvio que essa briga nos beneficia. Mas eu não comentarei, não é porque eu tô sendo oportunista, é porque essa briga era inevitável. E na verdade nós somos muito bonzinhos nessa briga. A gente meio que avisou a família Bolsonaro de que eles tomariam uma tungada dessa galera já há alguns anos. Agora, eles são viciados em errar. Eles são viciados em atrair oportunistas. Vamos lembrar, o Pablo Marçal concorreu a prefeito de São Paulo e foi até o Bolsonaro pegar aquela medalha de imbrochável. Ou seja, os caras premiam, eles dão certificados de idoneidade bolsonarista pros caras que vão apunhalar eles. Mesma coisa com a turma do Nicolas, etc. É óbvio que os caras estão fazendo isso. E ainda vira uma coisa muito ruim, que é os caras não conseguirem sequer reagir. Então o Eduardo tentou reagir lá, o Nicolas, e aí ele toma bronca do Rodrigo Constantino. Então fica uma... Mas assim, isso é inevitável. O que a turma do Nicolas gostaria, no fundo, é que o Flávio não ganhasse a eleição. Se o Flávio ganhar a eleição, eles vão ficar amarrados ali. Eles gostariam que o Flávio não ganhasse a eleição, que aí a família fosse substituída e aí novas lideranças surgissem. É isso. E eles iam só fingir que nada tá acontecendo. É que tá no cenário também, Renan.
se o Flávio perde a eleição, o nicolismo assume o bolsonarismo. Sim. Se o Flávio ganha a eleição, o Flávio vai pra cima deles. É lógico, é uma guerra inevitável. A guerra só se tornou também inevitável porque permitiram dentro da família Bolsonaro que o Nicolas chegasse a um tamanho que chegou fazendo o que ele faz ali dentro. Sim. Né? A gente tira as pessoas, o cara que quer bolsonarizar, o cara sai fora, ou não aguenta ficar aqui dentro, né? Ou trai a gente, como tantos fazem, entendeu? Mas o nosso grupo político é um grupo coeso. E eis um problema no bolsonarismo, a gente não tá passando por conflitos internos aqui. A gente lida com as nossas crises até de maneira bastante pública, de maneira bastante sincera. Como é o caso aí do Guto, que eu tenho certeza que todos vocês aí que estão nos assistindo querem que eu fale desse assunto. Tem superchats e tal, o Arthur abordou. E óbvio que eu não vou me furtar de abordar esse assunto, porque é um assunto muito chato, que a gente tem que lidar com porta-vozes, com pré-candidatos. É um negócio extremamente chato mesmo, é um negócio desagradável e que me fez muito mal nos últimos dias. Me fez mal pra caramba, não nego não vou ficar fingindo que eu sou de aço e tal. É um assunto que me deixou chateado mesmo, não vou negar. Mas, né, o grupo em si, ele é coeso, ele é verdadeiro e ele é coeso no trato, e a gente vai ser verdadeiro e ser coeso e vai tentar resolver as coisas sempre da maneira mais inteligente e mais justa possível. Mas definitivamente esse aqui não é um caso fácil, não é um caso fácil.